15 teses sobre a revelação divina. Introdução. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu inicio uma série a respeito da doutrina da revelação de Deus. Esse é um dos tópicos mais interessantes e complicados a respeito dos quais a gente precisa lidar quando a gente vai falar um pouco sobre a Bíblia, a palavra de Deus e etc. Até porque, imagine uma seguinte situação. Eu chego até você e digo o seguinte: eu tenho uma revelação de Deus para você e você precisa fazer XYZ coisa. O que acontece a partir desta informação? Caso ela seja verdadeira, existem inúmeras implicações nisto que eu acabei de te dizer. Primeiro, Deus existe. Segundo, além de Deus existir, ele se revelou a mim, Ezequiel. 3. Além de Deus existir e se revelar a mim, ele me deu uma mensagem a respeito de coisas que você precisa fazer. E você precisa fazer tais e tais coisas sob a direção da vontade de Deus. A autoridade que está ordenando você a fazer tal coisa é Deus, não é o Ezequiel. Então você imagine que toda a teologia da revelação divina ela passe por inúmeras polêmicas sobre se Deus existe mesmo ou não. E se existe, por que se revelou ao fulano e não ao ciclano, né? E por que a gente vai acreditar na tradição judaico-cristã da revelação e jogar fora todas as outras revelações no mundo oriental e ocidental e não sei mais o que? Complicado. Além de tudo, surge a questão da autoridade. Qual é a autoridade da suposta revelação para gerir as coisas no mundo de uma forma geral e as implicações econômicas, políticas, sociais, familiares e etc. que esse tipo de revelação tem ou deixa de ter? Tudo isso cria inúmeras polêmicas em inúmeras frentes na sociedade. E hoje eu gostaria de começar uma série com vocês que vai consistir de 16 vídeos. Este é o vídeo introdutório, tirado, vamos pensar assim, deste livro aqui, ó. Deus, Revelação e Autoridade, volume 2, de Carl Henry, ok? Livro muito interessante e ele propõe para nós, aqui você pode ver aí, Introdução, Revelação Divina, 15 teses. Ele propõe, nesta introdução a esta parte do material dele, esse livro aqui inclusive acho que ele tem 3 ou 4 volumes, uma coisa assim. Nessa introdução aqui deste volume, ele propõe estas 15 teses. E antes de falar de cada uma delas, eu vou fazer um vídeo sobre cada uma delas, ele fala assim uma introdução geral a respeito do tema, e eu gostaria de ler essa introdução e refletir um pouco com vocês para contextualizar as polêmicas e as questões relativas a este assunto. Aí o nosso amigo Henry escreve o seguinte: nenhum outro aspecto da crise teológica moderna é mais crítico do que a controvérsia sobre a realidade e o caráter da manifestação divina. Portanto, é momento propício para apresentar uma visão geral da revelação em termos bíblicos, no sentido do Deus vivo que fala e se manifesta. O Deus que conquista e é merecedor de sua própria audibilidade e visibilidade. É possível ouvir Deus e ver Deus, desde que Deus conquiste isso, seja merecedor disso, porque ele é um Deus vivo que fala e se manifesta. Então ele reconhece que existe uma crise na teologia moderna em torno do assunto. Essa provavelmente seja a maior controvérsia religiosa no mundo hoje, que justamente é a controvérsia que tem como pano de fundo toda a discussão entre ateus e teístas, entre cristãos e não cristãos, que é na base da questão, a revelação e etc, tá bom? Então esse é o ponto mais sensível de todos. Existem outros pontos bastante sensíveis. Depois, por exemplo, que a gente estudar revelação, então ok, então Deus existe, Deus se revela. Aí a gente tem que começar a estudar o quê? Inspiração, que aí é toda a mecânica prática desse negócio, para que o homem tenha uma visão, ou um sonho, ou um insight, ou um estudo, ou, enfim, uma direção divina diante da providência de Deus na sua vida, para que possa ensinar a outros as verdades reveladas por Deus e etc, Então, essa questão da inspiração é a próxima questão que vai ser extremamente
extremamente polêmica. Mas antes da gente tratar de inspiração, temos que tratar da própria essência da revelação. E depois, no final, vai ter ainda toda a polêmica em relação à interpretação, que vai ser o estudo da iluminação das pessoas, inclusive através do Espírito Santo, ou através do estudo, da racionalidade, sim, não, porque o próprio papel da igreja, né? Em relação a tudo isso. Então, veja, e aí vai ser a questão lá da quem pode interpretar esse negócio, qual interpretação é melhor do que a outra, e etc. Então nós estamos diante dos maiores assuntos polêmicos da teologia, e vamos começar com o principal, que é a doutrina da revelação, beleza? Então ele continua dizendo o seguinte: Deus não é o grande incógnito, um personagem de um drama policial da Scotland Yard, que não deixa nenhuma pista. Tampouco é aquele espírito anônimo que aguarda um exame pós-moderno em algum necrotério teológico. Ele ainda é, ele é uma divindade peculiar e específica, conhecida desde o princípio exclusivamente por meio de suas obras e declarações a respeito de si mesmo, como o único Deus vivo. Apenas os teóricos que desprezam a revelação divina são suscetíveis a identificar Deus como o indefinível John Dewey da filosofia religiosa. Então, naturalmente, o Carl Henry aqui, ele já vai colocando os seus pressupostos na sua introdução, o que é natural. Óbvio que tudo isso é polêmico, mas ele vai dizer assim, dentro da visão dele, é uma visão com a qual eu concordo, Deus não é o grande incógnito, ou Deus não é impossível de ser conhecido de forma absoluta. O que eu quero dizer com isso é que é possível conhecer alguma coisa a respeito de Deus. Deus não é aquele personagem num drama policial que não deixa absolutamente nenhuma pista da sua atuação ou da sua existência. E também não é um espírito anônimo que aguarda um exame pós-moderno em algum necrotério teológico. É uma linguagem legal assim que ele usa, né? Para querer falar assim, um pouco do momento que a teologia vive dentro de um contexto cultural mais amplo, né? A teologia está morta, Deus está morto lá desde Nietzsche, né? E aí as pessoas estão agora reavaliando ou reexaminando o cadáver da teologia lá num necrotério qualquer. Aí, para não ficar só na negação, Deus não é o incógnito, Deus não está morto e coisas desse tipo, até dá nome de filme isso aí, aparentemente, né? Inclusive, nunca vi os filmes, tenho a impressão que sejam ruins. Se eu estiver errado, você me corrige aí. Mas ele fala assim, então só para não ficar na negativação do que Deus não é, ele diz, Deus é uma divindade peculiar, Deus ele é conhecido por suas obras e por suas declarações a respeito de si mesmos. Então tem aquela coisa toda, inclusive do que Paulo coloca, né? A divindade de Deus é claramente reconhecida por meio das coisas que estão criadas. As coisas estão criadas, existem na realidade, e a realidade tem uma fonte, essa fonte é Deus. Então se a realidade exala beleza, inteligência, funcionalidade, etc., isso revela características divinas, o poder de Deus, o amor de Deus, a existência de Deus e etc. Né? E aí ele vai dizer que somente pessoas teóricas vão querer dizer que Deus é o grande John Dewey da filosofia religiosa. O que é o John Dewey? É quando você tem uma testemunha num processo judicial que não pode aparecer no processo, porque senão ela pode ser colocada em risco, por exemplo. Então ela tem que dar o seu testemunho dentro de um processo de forma absolutamente anônima, de forma que ninguém conheça a sua identidade. Essa é uma figura jurídica, tá? Eu creio que essa figura jurídica não exista no Brasil, posso estar equivocado, não sou especialista na área, mas esta é uma figura, né, jurídica que existe no mundo, e ele diz assim que Deus não é esta figura que não pode ser definido ou identificado de forma nenhuma, senão ele pode se dar muito mal. Aí ele continua aqui dizendo o seguinte: Deus anuncia ao ser humano sua imutável verdade, uma vez por todas e continuamente. Enquanto isso, o ser humano faz múltiplas declarações contraditórias a respeito de Deus e de sua palavra. Então o que acontece? Deus tem a sua verdade, Deus anuncia a sua verdade, mas naturalmente os seres humanos vão fazer declarações contraditórias a respeito de Deus e da verdade, da revelação e da palavra e etc. Tá? E aqui a gente já começa a entrar na relação entre Deus e o homem, né?
A verdade de Deus é uma coisa, o que os homens falam sobre Deus, ou isso e aquilo e tal, já é outro departamento, né? Isso é importante a gente diferenciar, para a gente nunca cair na tentação de confundir Deus com o homem que fala a respeito de Deus, né? O homem que fala sobre Deus não se torna Deus por causa disso. Aí ele continua, na verdade, poucos conceitos encontraram e resistiram a opiniões tão radicais ao longo de toda a história das ideias como o conceito da revelação divina. Particularmente nos últimos 2 séculos, o conceito de revelação divina foi distorcido de todos os modos, reduzido a nada ou moldado a inumeráveis formas intermediárias, representando extremos muito absurdos. Hegel confundiu o ser humano e o mundo com partes autênticas de Deus, isto é, considerou a evolução visível da divindade. O que o homem pensa e faz foi categoricamente afirmado como o que o absoluto pensa e faz. Essa visão extremada provocou repercussões inevitáveis. Os naturalistas reagiram asperamente, extraindo da ideia da revelação qualquer associação sobrenatural, rebaixando-a a uma categoria ordinária. Qualquer notícia de um escândalo, o vazamento de um segredo, a fofoca de um dedo duro, ou mesmo o pressentimento de um indivíduo sobre a vitória de um cavalo no Jockey Club eram vistos como revelação. No passado recente, as revelações do Watergate, e eu poderia dizer da Lava Jato, chocaram muitos americanos, ou brasileiros, né? Enquanto isso, teólogos neoprotestantes do século XX estenderam e contraíram o termo revelação como se fosse um acordeon tocado ao capricho do seu prazer pessoal. Aqui ele termina a sua introdução. Então, basicamente é o seguinte, ele diz assim, que o conceito de revelação, ele encontra opiniões muito radicais. E ele também encontra uma resistência muito radical. Ele lidar com as duas coisas é meio problemático. Veja, por exemplo, pessoa que diz assim, olha, Deus revelou a Bíblia e tudo que está lá na Bíblia é para ser seguido e etc. Aí Jesus diz assim, se o seu olho te faz pecar, arranca-o fora. Daqui a pouco as igrejas vão instituir a cerimônia do arranca-olhos, né? Ó, irmão, eu tô pecando muito com os meus olhos, a internet, a pornografia, a televisão, tô andando na rua aí, as meninas com essas roupas todas aí curtinhas. Vamos lá, irmãos, vamos orar e vamos fazer o arranca-olhos aqui na igreja hoje. Porque a Bíblia tem que ser seguida, porque está escrito lá, é assim que tem que ser. E acabou. E daqui a pouco você percebe que uma opinião muito extrema a respeito de uma coisa desse tipo pode se tornar bastante problemática, né? E é isso, então a gente precisa ver. Outra coisa, também é verdade que do lado oposto a esta postura, existe a questão daquelas pessoas que só em ouvirem revelação divina já vão começar a zoar, zombar, ridicularizar para querer dizer que Deus nem existe, muito menos se revela e agora se revelou nessa sua Bíblia aí, né? Então, assim, opiniões muito extremas, né? Ou é tudo ou nada, ou é 8 ou 80, ou existe ou não existe, ou é para seguir tudo ou é para não seguir nada. Então, todo o conceito de revelação divina ele está susceptível a esse tipo de embate e problema e discussão, e a gente precisa se aprofundar. Aí ele diz assim que, historicamente, nos últimos 2 séculos, tá? Então, século XIX e século XX, nós tivemos desdobramentos muito específicos em relação a todas essas questões, dentro do campo da filosofia, com implicações para a teologia, tá? E quem é Deus e o que não é Deus, e o que é revelação e o que não é. E aí, assim, as pessoas naturalistas, elas esvaziaram a questão toda de conceitos sobrenaturais, que Deus mostrou o futuro, ou uma coisa escondida sobre as intenções das pessoas, e o mundo, e o diabo, e sei lá mais o que. Não, revelação é eu falar com você, é eu ter uma ideia, ou eu adivinhar o número da loteria, isso é revelação. Não existe nada sobrenatural. Por outro lado, os teólogos protestantes estão aí, né, trabalhando como se esse conceito fosse um acordeon, né, expandindo o conceito e contraindo o conceito, para tentar de alguma maneira refletir em função das discussões a respeito do tema. Então acho que essa é uma boa introdução que demonstra um pouco a respeito da polêmica da questão como um todo. Acho que nós vamos ter uma boa jornada de reflexão teológica a respeito desse tema, de maneira que no próximo vídeo eu já começo a falar da primeira tese sobre a revelação divina.